Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Com vocês, novamente, o professor Luís Barbosa, o professor de História 12º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de deixar umas recomendações sobre o período que nós estamos a atravessar. Evitem lugares de aglomeração, respeitem o distanciamento social, usem sempre as máscaras. Então, para a nossa aula de hoje, temos como sumário o movimento claridoso, os intelectuais dos anos 30 e o movimento claridoso, as condições históricas de emergência do grupo de intelectuais dos anos 30, as origens da claridade, visão regionalista dos claridosos e a crítica que se fez a esse movimento e, por último, a breve conclusão. Então, se na nossa última aula nós aqui estivemos a falar sobre o nativismo, ou seja, os intelectuais que tinham uma visão, ou seja, onde Portugal era pátria, ou seja, é o pátria-mãe, então agora vamos falar hoje de um grupo com uma visão muito mais regionalista. Desse modo, as condições históricas da emergência do grupo dos intelectuais dos anos 30. Terão sido, então, os intelectuais formados na escola humanista e clássica patrocinada pela coroa e pela Igreja que viriam assumir, após a viragem política europeia sobre a África, em finais do século XIX, a reação nacionalista desse tempo contra a mão forte do processo colonialista. A mesma escola dos intelectuais que criou as condições para o surgimento do Liceu do Mindelo, em 1917, responsável pela nova intelectualidade científica e positivista que se incumbiu de superar os seus antecessores, ou seja, daquilo que nós falámos na última aula, de superar os nativistas. Os liceais mendelenses, que se identificam com o grupo da claridade, apareciam por volta da década de 1920 e que, entretanto, fora sendo forjada. A imigração dramática também para São Tomé e a imigração eufórica para os Estados Unidos, também um assunto que referimos bastante na última aula, que teve também contributo importante para o período nativista. Depois, travada cerca de 1930, as greves do Porto de Mindelo, em decadência acelerada, um porto que também tinha desempenhado grande importância no passado. A circulação de ideias no período republicano são algumas dos componentes das primeiras décadas do século XX, ou seja, acontecimentos marcantes do século XX que também contribuem, e de que forma, para essa nova viragem, que afinam a consciência da nação, do peso político e econômico crescente devido ao endinheiramento alcançado na diáspora americana, um assunto falado na aula quando falamos sobre o nativismo, que os nossos imigrantes nos Estados Unidos conseguiram muito mais do que dinheiro. A revista Claridade surge no Mindelo, em 1936, Ilha de São Vicente, no centro de um movimento de emancipação cultural, social e política da sociedade cabo-verdiana. Foi uma revista literária que atinge, por estes anos, a idade adulta. Os responsáveis para essa revista, ou seja, os principais precursores dessa revista, foram Manuel Lopes, Baltazar Lopes da Silva, Jorge Barbosa e João Lopes. São nomes que, certeza, vocês já devem ter ouvido falar. Escritores, pessoas que desempenharam função importante na sociedade cabo-verdiana e que foram grandes impulsores da revista Claridade. No início dos anos 30, os escritores cabo-verdianos, esses que eu acabei de mencionar, respondendo às preocupações
longamente alimentadas pelo grupo a que pertenciam, fundaram o movimento cultural Claridade e publicaram, em março de 1936, o primeiro número da revista, nesse caso da revista Claridade. Ou melhor, o órgão cultural do mesmo nome. O professor Brito Semedo chama a atenção para a geração anterior à Claridade. E vocês devem estar lembrados qual é a geração que ele está a referir. Os nativistas, que serviu de base para esta fase regionalista da literatura cabo-verdiana. Ou seja, se antes tínhamos um grupo de intelectuais que via Portugal como a pátria-mãe, e já nessa fase temos um grupo mais regionalista, mas nunca desprezando os nativistas, porque isso vai servir de base para esses escritores da revista Claridade. O período anterior é muito importante, como eu tinha dito há pouco. Depois temos a Claridade, que possibilitou o surgimento de um movimento nacionalista a seguir ao regionalismo da Claridade. Sem esta geração, não surgiria a geração regionalista, ou seja, não surgiria os claridosos, que fundou a Claridade nos anos 30, garantiu, nesse caso, o professor Brito Semedo, como eu tinha referido no início. Do ponto de vista literário, os estudiosos definem a Claridade como marco de uma fase de contemporaneidade estética e linguística, superando o conflito entre o romantismo de matriz portuguesa, dominante durante o século XIX, e o novo realismo, atento às realidades do cotidiano do povo e procurando refletir a consciência coletiva cabo-verdiana. Então, o movimento cultural Claridade é um novo realismo, ou seja, é a capacidade de ver as coisas como elas são e agir em conformidade com isso. Sensível às realidades do cotidiano do povo, ou seja, daquilo que passava no dia a dia, o que acontecia na nossa sociedade, no sentido de uma cada vez maior abrangência e representatividade da consciência geral da nação, nesse caso da nação cabo-verdiana. Apesar das limitações da época, sabemos que estamos a falar do período colonial, então apesar das limitações que se impunha na época, em que a Claridade surgiu, se desenvolveu, surgiu numa época da ditadura salazarista, a revista assume uma consciência literária cultural cabo-verdiana e marca uma fase decisiva na evolução da literatura cabo-verdiana. Ou seja, surgiu numa época difícil, numa época em que havia várias limitações, uma época da ditadura. Então, isso vai fazer com que, ou seja, trabalhou no sentido de ter maior evolução a nível da literatura cabo-verdiana. Claridade abre na literatura cabo-verdiana uma nova perspectiva de se afirmarem nas publicações que se seguiram. Ou seja, com Claridade vamos ter novas perspectivas a nível das publicações que se seguiram. A partir daí, vamos ter informações sobre a sociedade que vão ser publicadas continuamente. Uma nova literatura que se concretizará nos decénios mais tarde, traduzindo a expressão cultural do universo insular, desse país insular, é uma real proclamação da independência literária de Cabo Verde. Ou seja, isso vai marcar a independência a nível da literatura cabo-verdiana. Esse grupo marca, nesse caso, a época literária cabo-verdiana. Então, estamos a falar da proclamação da independência, mas uma proclamação da independência a nível da literatura.
que assume ela, nesse caso, a cabo-verdianidade, como uma posição sem parar a história da literatura africana, em língua portuguesa e nas literaturas crioulas, que são o resultado da mestiçagem, do encontro de culturas. A claridade surge da necessidade urgente de realizar duas aspirações solidárias entre si. Primeira, a expressão e a liberdade impraticáveis no quadro do sistema colonial. Como eu tinha dito há pouco, praticamente não havia liberdade para nada. Então, surgiu como uma necessidade de expressão, da liberdade. E foi uma liberdade a nível da literatura. Claridade através da expressão venceu o conflito mudo que se opunha ao opressor, ou seja, o opressor é o povo cabo-verdiano. Com a legitimidade da cabo-verdianidade, ela proclamou a independência literária de Cabo Verde e abriu caminhos em direção à liberdade do povo insular. Estou a falar aqui da independência, mas uma independência simplesmente ainda no campo literário. É claro que isso vai ser importante para mais tarde, para a maturação da consciência nacional, ou seja, para a luta de libertação nacional. Mas, primeiramente, uma independência mais no campo literário. Vamos ver agora que essa revista teve uma visão regionalista. Com o surgimento do Estado Novo em Portugal, em 1933, com a visão de Portugal ser o uno, ou seja, único, de Minho a Timor, ou seja, que nós somos único, surge esta geração, como eu tinha dito há pouco, de Baltazar Lopes, Manuel Lopes e Jorge Barbosa, que vem dizer não, que somos uma região dentro do mundo que é Portugal. Temos uma cultura própria, uma literatura própria, uma língua própria. E Baltazar Lopes caracteriza Cabo Verde nesta visão regionalista. Ou seja, não desagarra de Portugal totalmente, mas, no entanto, mostra que nós temos algo específico, temos algo de diferente. Ou seja, temos uma cultura própria, temos uma literatura própria, temos uma língua própria, mostrando, aliás, desse modo, afirmando um caráter muito regionalista. Portanto, após a instauração da ditadura salazarista, a educação tende-se a ser deslocada para o campo estritamente cultural, não explicitando antagonismo políticos. A memória coletiva guardava feridas que tinha das suas origens em atitudes seculares de abandono, de incompreensão e de dominação. Como eu tinha dito na última aula, os nativistas reclamavam, de uma certa forma, o abandono de Portugal em relação à pátria, ou seja, em relação a Cabo Verde. Agora vamos apontar algumas críticas que se colocam ao movimento, ou seja, a essa revista. Mas os jovens da geração, que sucedia ao Baltazar, nesse caso ao Baltazar Lopes, questionaram muitas vezes o caráter exclusivamente literário das mensagens credidosas. Ou seja, muitos não estavam satisfeitos que seja simplesmente parte da literatura. Mas é claro que a época não permitia mais. Segundo alguns representantes dessa geração, dentre os quais o próprio Amílcar Cabral, os claridosos, sobre a potencial ameaça da censura e das represálias por parte da polícia política, refugiaram-se na literatura para encobrir o déficit de uma intervenção política, a única capaz de dar um enquadramento adequado à cultura, reconhecendo-lhe um papel pioneiro de alavanca do processo de libertação nacional. Então, mais uma vez, mostrando aqui a crítica que o Amílcar fez relativamente aos claridosos, que simplesmente refugiaram na literatura. Achou que eles poderiam, nesse caso, ir mais além, ou seja, se calhar, entrar já no âmbito político, porque
os mais jovens estavam a pensar já num processo já muito mais avançado, já mais num aspecto político. Mas na altura, ou seja, nessa altura, numa época de ditadura, era difícil estar, nesse caso, a pensar ou mesmo a escrever textos ou revistas que tocava ou que falava mal do governo português. Porque, na lógica liberatória desses jovens, a opressão multissecular do povo cabo-verdiano só desaparecia com a libertação social. Ou seja, só a literatura não era suficiente. Só era necessário ver o aspecto social, a libertação social, que era fundamental dessa época. Ou seja, esses jovens da geração de Cabral, que tinham como pressuposto a libertação nacional. A ideia deles já é diferente. Mas não se esqueçam que eles estão a criticar. Essa geração do movimento claridoso fez aquilo que era possível. É claro, cada um faz de acordo com a época em que está a viver. Cada um dá o seu contributo. Cabral atira a primeira pedra contra o espelho da indiferença política quando, em 1952, ao sonho da invasão dos claridosos, contrapõe o sonho de outra terra dentro da nossa terra. Em jeito de conclusão, o património cultural africano de Cabo Verde aparece até o século XX atenuado no horizonte das reivindicações sociais nativistas letrados, sobre quem recai a responsabilidade histórica de encarnar o pensamento político cabo-verdiano dos meados do século XIX aos anos 30 do século XX. Embalados pela especificidade que lhes conferia a sua qualidade de mestiços, concentravam o seu imenso talento e a sua vasta sabedoria numa luta de objetivos redondamente social no quadro de um território asfixiante regional. Mas, embora ferida de incertezas, a sua atuação contribuiu para reforçar e validar a identidade nacional. Ou seja, apesar das gerações mais jovens esperavam, nesse caso, mais, mas, no entanto, deram um contributo importante para, mais tarde, nesse caso, termos maior maturação da consciência nacional. Sem ter, no entanto, criado as condições de uma ruptura dialética, anunciadora da libertação de uma nação dominada pela metrópole. Deste modo, a igualdade, por que tanto ansiavam, parecia cada vez mais ilusória. E a autonomia, porque tanto se bateram, tornava-se cada vez mais utópica. Ou seja, apesar de tanto esforço, ainda estavam a ver que as coisas não estavam na perfeição, ou seja, estavam longe de chegar àquilo que é o desejado, nesse caso, pela geração, nesse caso, as gerações mais jovens, geração de Cabral. As ilusões à igualdade e de autonomia juntava-se à miragem da atribuição às ilhas do arquipélago de um estatuto adjacente a Portugal, caso que abrangia Açores e Madeira, nesse caso, ou Madeiras e os Açores. Esta ideia de adjacência resultou de uma iniciativa do Marquês Sá da Bandeira, que imediatamente foi rejeitado pelo reino. Então, pode-se ver que os claridosos deram passos importantes, embora sejam mais regionalistas, mas, no entanto, deram um contributo importante, conseguiram uma independência a nível da literatura cabo-verdiana, à medida da época em que se vivia, numa época difícil, numa época da ditadura, conseguiram realmente dar, nesse caso, os seus contributos. A literatura crítica das situações reveladoras de ambiguidades acima enumeradas levanta também
alguma luz sobre o recurso tão ao gosto dos nativistas e uma terminologia de contraponto que os situa sempre em Cabo Verde, sem nunca afastar de Portugal. Aquilo que eu tinha referido anteriormente, embora seja com uma visão regionalista, mas nunca afastando de Portugal. Ou seja, já falei da independência cultural, mas, no entanto, os claridosos nunca afastaram também de Portugal. Semelhante àquilo que aconteceu com os nativistas, um pouco diferente, porque eles têm um caráter mais regionalista, mas nunca afastaram de Portugal. Então, agora, vamos passar para um pequeno trabalho de casa, assim, para ver se realmente vocês estiveram muito atentos. Então, como trabalho de casa para hoje, tenho 3 exercícios para realizar em casa. O primeiro que contextualiza o surgimento do movimento claridoso, muito fácil. Descreve a visão regionalista do movimento claridoso. Aponta os contributos do movimento claridoso para a tomada da consciência nacionalista. Em jeito de balanço daquilo que foi a nossa aula de hoje, vimos então, o grande tema aqui falado foi claridade, ou seja, o movimento claridoso, onde nós vimos os intelectuais dos anos 30, inclusive fizemos referência a alguns, o João Lopes, o Baltazar Lopes, até que fiz referência aqui várias vezes, as condições históricas da emergência do grupo dos intelectuais, ou seja, as condições que permitiram, que impulsionaram esses intelectuais dos anos 30, a origem da claridade, nós vimos onde é que surgiu e quando é que surgiu, Mindelo São Vicente, em 1986, que essa revista acaba por ser uma revista essencialmente literária, onde vai haver uma independência a nível da literatura cabo-verdiana. Vimos a visão regionalista dos claridosos, mas não se esqueçam que, quando nós aqui falamos sobre a questão dos nativistas, vimos que os nativistas eram muito apegados à pátria, mas, no entanto, deram um grande contributo, sim, para a maturação da consciência nacional, de uma forma ou de outra contribuíram, e eles foram também principais responsáveis para o surgimento dessa revista Claridade, que, um pouco diferente dos nativistas, eram muito apegados, nesse caso, já a caráter muito regionalista. Vimos que algumas críticas se apontam realmente a esse período, quer dizer, por mais que se fizeram, há críticas sempre, inclusive a geração de Cabral, que critica que essa revista apegou-se muito na questão da literatura, que poderia ir mais também para outros aspectos, nesse caso até para o aspecto social, mais para a independência social, mas na época vimos que era difícil, estávamos perante um regime ditatorial. E, por último, fizemos uma breve conclusão daquilo que é realmente a revista, ou que foi a revista Claridade. Chegamos, assim, ao fim da nossa aula no âmbito do programa Aprender a Estudar em Casa. Antes de eu ir embora, gostaria de deixar umas recomendações que, durante essa época da pandemia, evitem sempre aglomerações, respeitem o distanciamento social, usem sempre as máscaras. Espero contar com vocês já na próxima aula. Fiquem bem.